Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor Cristiano. Mais uma vez, nós estamos aqui na nossa disciplina de História, a turma do sexto ano A, sexto ano B da Escola Indígena da Ponte, tá bom? Hoje nós vamos dar início ao nosso capítulo 1, onde nós temos a temática História e Tempo. A pergunta que fica para a gente: o que a história estuda? Imagine você que o seu time está na final do campeonato e está perdendo de 1-0. E o seu time falta 5 minutos para poder terminar aquele jogo e ele ser campeão. Você imaginou? Imagine. Agora imagine você que o seu time está perdendo de 1-0 e falta 5 minutos para terminar o jogo. E ele vai deixar de ser campeão. Imaginou? Dá para comparar a diferença dos 5 minutos de quem está ganhando e os 5 minutos de quem está perdendo? É só para você ter uma ideia, gente, que o tempo tem esse poder sobre a nossa vida. E o homem, ele vai buscar no tempo, na ação do homem nesse tempo, o entendimento do que nós estamos aqui tentando passar para vocês através do ensino de história. História e o tempo. E o que seria o tempo, certo? O que seria esse tempo? O tempo, gente, é toda a ação do homem na face da terra, as atitudes do homem, os fatos históricos, os acontecimentos, as mudanças, as permanências, as transformações desse tempo, do que o homem faz nessa sociedade. E aí o homem precisou criar 2 instrumentos para poder compreender o tempo e estudar esse tempo: o calendário e o relógio. Chama a atenção de vocês que o calendário, ele não existe só um calendário, existem vários calendários. Para você ter uma ideia, eu coloquei 3 exemplos aqui. O calendário dos judeus, que tem um momento histórico que os judeus vão contar esse tempo. Para os judeus, começa a contar o calendário, o tempo do calendário, a partir do momento que Deus criou o mundo, quando o mundo surge, no ano baseado na cultura deles, 3.750 anos atrás. E aí o calendário dos judeus começa a contar esse tempo, né? Registrar o tempo. Professor, quer dizer que o calendário judeu está no ano 3000 e tanto? Exatamente. É diferente do nosso calendário que está no ano 2021. Existe outro calendário, que é o calendário dos muçulmanos. Os muçulmanos, eles começam a contar esse tempo a partir do momento que Maomé, o profeta maior deles, no século VI, ou seja, no ano 622 depois de Cristo, no Oriente Médio, onde Maomé ele foge de Medina para a cidade de Meca. E ali começa a contar o calendário dos muçulmanos. Beleza, gente? E vem agora o calendário dos cristãos. E a partir do que momento começa a contar o calendário dos cristãos? A partir do nascimento de Cristo, nesse ano 0, certo? Que é o marco 0. E se você prestar atenção, existe um antes do nascimento de Cristo, que os calendários vêm com AC, e depois de Cristo, do nascimento de Cristo, certo? E aí chega até o nosso ano, de 2021. Esse ano antes de Cristo começa a contar em torno ali do ano 4000, né, que é o surgimento da Terra, do homem na Terra, né, o surgimento do homem. E aí começa a fazer uma contagem de vai diminuir essa contagem. 4000, 3999, aí vem, até chegar o ano do nascimento de Cristo. Quando Cristo nasce, aí começa a recontar. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, até chegar 2021. Beleza? Então os calendários, eles vão ter várias formas de estudar e contar esse tempo, conforme a sociedade local e a cultura local de cada povo. Ok? Então vamos para cá. Tempo histórico. O que seria o tempo histórico? As mudanças e as permanências da ação do homem nesse tempo. A roupa, por exemplo, ela mudou. Se você observar fotos antigas dos seus parentes, dos seus avós, bisavós, a forma que ele se vestiu é diferente de que nós nos vestimos hoje. Se você observar as fotos de carro antigo, da década de 50, de 1950, 1930, 1970, você vai ver que os carros passaram por uma transformação de design que não é a mesma coisa que a gente vê dos carros de hoje, de 2021. Se você pegar os telefones celulares do ano de 1995, na minha época, quando eu era criança, eu tinha 15 anos, e comparar com os instrumentos que nós temos hoje, né, os equipamentos celulares hoje,
Não é a mesma coisa. As televisões antigas, que tinham tubão, e hoje as televisões de plaza bem fininha. Então houve uma mudança. E essa mudança não é só nos objetos. É na alimentação, é no comportamento, é nas construções das casas, dos prédios. As permanências seria o quê? Alguma coisa que continua hoje, que existia no passado. As brincadeiras antigas, por exemplo, de brincar de amarelinha. Você lembra que a brincadeira de amarelinha? Ela é da época dos nossos avós, pais, e que hoje nós brincamos. Então, o tempo histórico que a história vai estudar e registrar são essas mudanças e essas permanências. Ok, gente? E aí vem a parte da periodização. E o que seria essa parte da periodização? Seria o quê? Os historiadores do século XIX, franceses, eles pegaram esse tempo histórico e dividiram em 5 grandes momentos do homem na sociedade. E que esses momentos é aqui, ó, pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea, que é essa nossa que nós estamos vivendo, né? Que é essa nossa era. E quando começa a pré-história aqui vai contar em torno de 200 milhões de anos atrás, até o surgimento do homem, o aparecimento dos Homo sapiens, né, na superfície, aqui no ano de 3.500 a.C., ok? E aí começa a Idade Antiga. A Idade Antiga vai contar a partir do início do ano 3.500 a.C., que surge aqui a escrita, né, o homem na superfície, até depois de Cristo, o ano 476, que é quando o Império Romano do Ocidente cai. É invadido pelos bárbaros, né, europeus. Começa em seguida a Idade Média. Começa aqui no ano 476 e vai até no ano 1453 com a queda do Segundo Império Romano, conhecido como Império Bizantino, no Oriente, ok? E vem o quarto momento da divisão, da periodização da história, que é a Idade Moderna, que dá início em 1453, no século XV, e vai até 1879, com a Revolução Francesa na Europa, no século XIX. E o último período, Idade Contemporânea, essa nossa era, que deu início no ano de 1879 e vai até hoje, 2021, e que os anos estão contando, estão passando. Então, gente, isso aqui é o nosso estudo desse momento. Eu só queria chamar a atenção para vocês de uma coisa aqui. Os historiadores, eles contam os séculos através dos algarismos romanos. Século I, século II, século III e o ano 2021. Qual é o século? Século XXI. Certo? Século. E sempre vai vir, ó, com essa inicial aqui, essa letra aqui, ó, século. E aí você vai contando, século I. E o século quer dizer o quê? 100 anos. Certo? 100 anos. E aí o historiador, ele vai fazer essa divisão para entendermos esse momento histórico. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Você vai agora tentar responder da página 20, certo? As questões 1, 2 e 3. E até a próxima aula com a nossa história aqui para vocês, tá bom? Um forte abraço. Tchau!